segunda parte da aula de fenômenos ondulatórios, aula 3, ok? Lembrando aqui, o último exercício, a última coisa que eu fiz no último vídeo foi esse exercício, ok? Então, vamos continuar. O fenômeno agora que eu quero falar se chama batimento. Enquanto o fenômeno que eu tinha acabado de falar era ondas estacionárias ou ondas harmônicas, que é o fenômeno ondulatório da interferência de ondas iguais andando em sentidos opostos, agora a gente vai falar de batimento, que é simplesmente o fenômeno de ondas não iguais, mas parecidas em frequência, mas tendo a mesma amplitude ou também parecidas, andando em sentidos opostos, ok? Isso vai gerar o fenômeno do batimento. O que é o fenômeno do batimento? É isso daqui, ó. Imagine essa onda azul e essa onda verde. São duas ondas que elas têm frequências parecidas, ok? Mas a azul tem uma frequência um pouquinho maior. Ela vibra mais vezes por segundo, se você reparar pela figura, tá bom? Veja então que tem hora que as ondas elas estão certinhas, mas tem horas que elas estão exatamente invertidas, depois tem hora que elas estão certinhas de novo. Por que isso acontece? Porque elas não são ondas exatamente idênticas. Se fossem exatamente idênticas, elas ficavam perfeitinhas uma sobre a outra, tendo uma interferência totalmente construtiva ou totalmente destrutiva. Claro, mas por elas não terem a mesma frequência, não serem iguaizinhas, elas têm essa diferençazinha de comprimento. O que essa diferença causa é exatamente esse desenho em vermelho, na figura. Ele é o resultado da interferência dessas duas ondas que são parecidas, mas não são iguais. Tem frequências próximas, mas não idênticas. O que faz com que nas regiões onde elas vão se coincidir, gere uma interferência grande. Mas na região onde elas vão se coincidir ao contrário, ou seja, estarão em fases opostas, que é o que a gente fala, elas vão se anular. Então, essa onda resultante se chama batimento. Por quê? Ela vem vibrando, aumentando, chega numa vibração máxima, vai diminuindo, vai aumentando, chega no máximo, vai diminuindo. Isso é o resultado que a gente vê de uma interferência de duas ondas assim, ok? Duas ondas de frequências próximas. O nome é batimento porque o seu máximo acontece como se fosse um batimento cardíaco. Ela vai, sobe... Resultados. Perdão, galera, é o assistente da Google que eu não ativei no meu celular, mas ele ativou sozinho, aí eu falo alguma coisa, do nada ele liga, o celular tá no silencioso e ele acendeu o Google aqui, o assistente da Google. Mas então bora. Entender então o que é o batimento. Ele funciona que nem um batimento cardíaco, ok? Que ele vem e dá um pulso, dá outro. Então o batimento, o fenômeno batimento é essa superposição de ondas de frequências parecidas, gerando um comportamento que se lembra a frequência cardíaca, tá bom? Por isso o nome batimento, tá bom? Aí existem duas coisas importantes nesse fenômeno. A frequência da onda resultante é a distância, a frequência da onda resultante depende do período da onda resultante. Lembra que frequência é o inverso do período? E qual é o período de uma onda? É a distância em tempo entre um ponto da onda até a próxima vez que ele se repete, não é? Se isso daqui é uma crista de uma onda, isso daqui também é uma crista de outra onda, da mesma onda, você concorda que o tempo entre aquela crista e a outra crista é exatamente o período desta onda em vermelho? Faz sentido? Logo, se frequência é o inverso do período, concorda que se algo demora pouco tempo para acontecer, a frequência é grande? Então o que acontece? Vai existir uma frequência aqui dessa onda resultante? Vai. E ela vai ser maior ou menor que a frequência dos acontecimentos do batimento. Porque a gente chama de batimento a sensação dos máximos da batida da interferência. Ou seja, daqui até aqui envolve um tempo. Esse tempo vai ser o período do batimento. Concorda que o período do batimento é bem maior do que o período da onda resultante? A onda resultante tem máximos. Qualquer pico desse é um máximo. Já o batimento, na minha figura, só tem dois máximos. Esse e esse.
porque o batimento é o fenômeno só desses grandes ventres, ok? Quando eles se repetirem. Então aqui, veja que o período que demora para acontecer um batimento é muito maior do que o período que demora para acontecer só os picos normais da onda resultante. Logo, se o período é bem menor, se o período é bem maior o tempo, logo a frequência vai ser bem menor. Faz sentido isso? Como é mais raro acontecer os ventres máximos, ele tem uma frequência menor de se acontecer, ok? E aqui eu vou só dizer a fórmula. Eu já expliquei o fenômeno, não vou deduzir a fórmula, tá bom? Este é o fenômeno do batimento. Qual é a fórmula? A gente tem que calcular a frequência dessas duas ondas que a gente está destacando. A onda resultante e a onda que a gente repara devido apenas aos máximos dessa interferência, que são os batimentos. A frequência da onda resultante é só você tirar a média da frequência das duas ondas em azul e verde. Já para calcular a frequência do batimento, que é essas interferências máximas, basta você pegar a maior frequência entre as duas ondas que geraram, menos a frequência do menor. Aí você fala, professor, isso é simples ou é difícil? Como é que é? Vamos aplicar num caso, tá bom? Opa, ali já dei spoiler para vocês do resultado. Bora fazer aqui. Dar um pause aqui. É só porque eu estou fazendo o PDF um pouquinho diferente, estou fazendo uma mistura daquela folha A4 com slide, estou fazendo na folha A4 como se fosse slides, mantendo sequência, ok? E vou fazer na segunda página, a primeira página vai ficar só teoria e exercícios sem resolução, e na segunda página eu vou procurar deixar os exercícios já com resolução, ou pelo menos o gabarito, ok? Então bora lá. Exercício número 2, ele fala o seguinte: dois alto-falantes A e B, colocados próximos um do outro, conforme representa a figura abaixo, estão ligados a um sistema de amplificação diferentes e emitem sons simples de intensidades iguais, com frequências respectivamente iguais a 1490 e 1486 Hz. Essas frequências são iguais? Não são, mas elas são parecidas? São. Vai gerar um fenômeno do batimento, porque são duas ondas de frequências próximas, mesma amplitude, e indo se colidir? Não. Indo se superpor uma em relação à outra. Tudo bem? Então, ocorrerá o fenômeno do batimento. Vai gerar uma onda resultante. E como é que calcula a frequência da onda resultante? Frequência da onda resultante, basta você tirar a média da frequência de uma onda com a outra. E como é que você tira a média? É só somar e dividir pelo número de termos que você está somando. Como eu estou somando só dois termos, eu vou somar e dividir por 2. O resultado dessa frequência da onda resultante é igual a 1488. Logo, essa é a frequência da onda resultante da interferência dessas duas ondas. Já, qual é a frequência do batimento? Que é a frequência com que aqueles ventres máximos acontecem. Lembre, ele é mais raro, logo a frequência vai ser muito menor. A frequência é só pegar a menor das frequências entre as duas ondas que a gerou, menos a menor frequência. Vai ser 1490 menos 1486. Vai dar 4 Hz. Veja como a frequência é muito menor. O batimento, nesse caso, vai acontecer 4 vezes a cada segundo, enquanto a frequência da onda resultante são 1488 vezes por segundo. O batimento é raro em relação à onda resultante. Claro para todo mundo? Então aqui termina a segunda parte do vídeo, que é o fenômeno do batimento, ok?